O capítulo 1 e o verso 11 da carta de Paulo aos Gálatas vai dizer assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido da vista das igrejas da Judéia, da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Esse texto que nós vamos meditar alguns minutos, ele é um texto que nos dá essa base de usar as nossas experiências para incentivar as pessoas a segui-las, ou a que elas não sigam pelos mesmos caminhos, porque nós podemos ser, como homens, pessoas que têm uma experiência a ser seguida, ou uma experiência a não ser imitada. E a gente pede a Deus, talvez, alguns de nós que não temos um bom contexto, que diz assim: olha, espero que meu filho não vá pelo mesmo caminho que eu fui. Estou lutando para isso, né? Então, o texto que nós vamos discorrer é o texto de Gálatas. Nós falamos já 2 ou 3, essa é a terceira pregação nessa carta. Então, nós temos alguns problemas aqui que o apóstolo está com dificuldades diante daquilo que ele prega. E aí é importante você ter isso em mente, porque esse texto está também defendendo o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo também está defendendo-se mediante esses argumentos que nós acabamos de ler. Porque o Paulo está sofrendo um problema que as pessoas estão acrescentando algo àquilo que ele estava pregando. Um evangelho um pouco diferente do que o Paulo dizia. Claro que com muitos traços do judaísmo, mas eles estavam mudando muito aquilo que é pregado. E quando a gente ensina pessoas e alguém interfere naquilo que nós ensinamos, nós precisamos chamar essas pessoas e dizer assim: olha, isso daí que você aprendeu não é bem desse jeito, você precisa tirar isso de lado, você precisa... E é a mesma coisa que o Paulo está tentando fazer com essa igreja. Os judeus ou os judaizantes que estão influenciando essa igreja após a saída do apóstolo Paulo, eles estão tentando modificar aquela pregação. Eles estão dizendo: olha, isso daqui talvez não é tão interessante. Isso que Paulo ensinou para vocês como uma liberdade sem a lei de Cristo, a gente precisa modificar. E eles estão tentando fazer isso, e principalmente tentando tirar a autoridade de Paulo nessa igreja, que é o seu apostolado. E aí, nos primeiros versículos, você vai perceber isso, depois você pode ler na sua casa. Então, eu entendo, e é importante você perceber nesses versículos iniciais do capítulo 1, no verso 11, quando ele vai começar dizendo aos irmãos, e chamando eles de irmãos. Eu acho muito interessante esse termo, que às vezes parece um termo comum para nós, né? E a gente passa por cima dele, como a gente encontra o irmão da igreja, não sabe o nome, chama de irmão, porque talvez não temos vínculos ou relacionamento, mas na escrita, ela tem um propósito que é exatamente demonstrar essa relação que o apóstolo Paulo tem com a igreja. Que por mais que ele está chamando a atenção para alguns determinados erros, ele está dizendo: olha, vocês são meus irmãos, e aqui há uma ideia de proximidade. Quando você chama de irmão, você tem o desejo de dizer que nós temos um vínculo, de que nós temos um interesse em que essa pessoa que você chama de irmão tenha uma proximidade, um carinho por você, uma amizade em que ela se dê bem. O seu desejo é que seu irmão vá bem, assim como você está indo bem. Então ele começa chamando eles de irmãos. Eu faço vocês saber, ou eu quero que vocês se lembrem, ou que saibam, chamando a atenção deles
para aquilo que ele vai começar a falar, mas de uma forma bem amigável, mesmo que aquilo que ele vai dizer é algo duro. Mas ele inicia dizendo assim, e eu acho muito importante essa relação, porque todas as vezes que você vai falar com um irmão, principalmente da nossa comunidade, você tem esse desejo de algo bom para com essa pessoa. Você não está chamando ninguém de irmão porque tem um hábito, mas é para ser esse desejo amável, esse desejo de amigo, de irmão, porque mesmo que não tenhamos o mesmo sangue, mas há um sangue mesmo que perdoa todos os nossos pecados. E aí tem que existir um vínculo, aí tem que existir aquilo que o Paulo vai dizer que é o vínculo da perfeição. Tem que haver dentro das nossas igrejas e na nossa relação. E aí, se há dificuldades na relação, esse mesmo sangue tem que ser esse sangue que une novamente e a gente desfruta dessa mesma irmandade ou dessa mesma amizade. E aí ele vai dizer, olha, vocês precisam saber que esse evangelho que eu estou pregando para vocês não é um evangelho aprendido por homens, que ele vai dizer que eu anuncio a vocês de origem humana. Não é um evangelho inventado, não é um evangelho criado por sabedoria de homem, ou não é um evangelho, como ele vai dizer na carta aos Romanos, um evangelho persuasivo, simplesmente por palavras de sabedoria, mas é um evangelho que não tem origem em homens. E aí ele muda todo o conceito que eles estão trazendo, porque se eles estão dando ênfase a um judaísmo, eles estão criando um judaísmo que nasce originalmente na revelação de Deus, e ela é modificada a partir de diversas outras leis, criadas a partir das 10 leis, ou dos 10 mandamentos. Então eles modificaram tanto, eles criaram tantas outras coisas, que passaram a ser mandamentos de homens e não mandamentos de Deus. E aí o próprio Paulo está modificando e dizendo, olha, o evangelho que eu estou pregando para vocês, ou o evangelho que eu anunciei para vocês, não é esse evangelho aqui que vocês estão entendendo, montado por homens, criado a partir de meditação, é algo que Deus me revelou. E isso precisa ser entendido, por quê? Porque esses homens que vieram e estão pregando outra coisa nessa mesma igreja, são pessoas que, segundo Paulo, estão pregando aquilo que vem de homens. Então eu preciso olhar para tudo isso e perceber diante dessa escrita o que o Paulo está dando, claro que tentando trazer para si uma autoridade acima desse que está disputando com eles, mas fazendo com que eles compreendam que é Deus que revelou isso para Paulo. E não Paulo que está criando dele próprio tudo isso, ou todo esse evangelho, como uma boa nova de salvação. Porque o evangelho não pode ser outra coisa, a não ser essa boa notícia que Deus vem dar, dizendo que Jesus vai nos redimir. As boas novas do evangelho. Aquilo que muda a vida do ser humano e que nos torna irmãos e que faz com que algo diferente aconteça nas nossas vidas. Isso é boa nova, isso não é outra coisa. Isso não é algo velho, isso é uma coisa que muda as nossas vidas, mas de um modo geral, eu preciso olhar e perceber que o Paulo está anunciando isso, e que esse anúncio de Paulo não é nada mais do que algo que precisa mudar as vidas dos irmãos, algo que precisa mudar as nossas vidas. Porque a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo, ou a gente conhece o Evangelho de Jesus, a gente não pode se tornar as mesmas pessoas, permanecer as mesmas pessoas que nós éramos. Precisa haver essa boa nova, para que você testifique, para que você diga, olha, a partir do Evangelho, eu sou outra pessoa. A partir desse conhecimento de Cristo, eu sou outra pessoa. E aí nós precisamos demonstrar isso. Porque nós não vamos anunciar como Paulo está anunciando, somente na fala, mas nós anunciamos com vida, com prática, com atitudes, por meio dessa nossa comunhão, dessa nossa comunidade, e nós anunciamos Cristo. E não anunciamos palavras somente persuasivas, que às vezes não tem ligação com aquilo que nós vivemos. É indispensável você perceber isso dentro da palavra de Deus, porque nós vamos ter essa grande tendência de olhar para aquilo que falamos e desassociar daquilo que praticamos. E aí nasce aquele antigo provérbio, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E esse é um grande problema, porque nenhum filho faz isso. Nós obedecemos daquilo que nós vemos o nosso pai fazendo. Nós obedecemos daquilo que eles nos ensinam sem palavras,
nos ensinam com atitudes, nos ensinam fazendo. E mesmo que ele diga, olha, eu estou fazendo isso, mas não é para você fazer, ele vai fazer o que você fez, o que eu fiz. E nós fazemos o que talvez nós mais detestávamos dos nossos pais. Daqui uns anos, talvez a gente esquece que a gente condenava e a gente acaba fazendo. A gente é ignorante como ele foi, ou como ela foi. A gente faz o que eles faziam. Reclamavam que os pais não brigavam com a gente quando a gente era criança. Agora a gente também não brinca com os nossos filhos. E vira uma coisa. Tudo aquilo que a gente não gostava, a gente passa a fazer. Porque nós vimos eles fazendo. E aí a gente a gente absorve isso de uma forma inconsciente. E quem dera a Deus ter misericórdia de nós, para que a gente comece a relembrar daquilo que condenávamos e tentar melhorar um pouquinho, a fim de que Deus seja glorificado e a gente não se justifique dizendo assim, meu pai nunca fez isso comigo, por que eu vou fazer com você? Não, a gente diga, não, eu quero ser alguém melhor, eu quero perceber que talvez meu pai não tinha entendimento, ou não pensava da forma que eu penso. Talvez naquela época ser cristão, como nós somos hoje, não tinha nada a ver. Mas hoje nós entendemos por graça e por ter nosso entendimento iluminado por meio da palavra de Deus, que essa é a forma certa de ser um pai, de ser um cristão, de ser uma mulher cheia de Deus. E por isso, vamos nos esforçar para ser diferente. E por isso, vamos nos empenhar para entender, segundo a palavra de Deus, que podemos ser melhores, que podemos ser cheios de Deus, que podemos dizer, Santo Espírito, seja bem-vindo de verdade, em vez de ficar lembrando do tempo lá de trás. E dizer, o Senhor, hoje é o melhor tempo que nós temos. Porque de verdade o ontem já não existe mais. E o amanhã ainda não existe. O que temos é o agora. Não é dizer, amanhã eu quero ser cheio agora, porque eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Só Deus é quem sabe. E quem dera eu esteja vivo para poder testificar que eu desejei hoje e o Senhor continuou cumprindo. Que eu quis ser melhor e eu posso testificar que o Senhor me fez ser melhor. Em vez de ficarmos dessa coisa de que, quem sabe, não tenho capacidade, não sou melhor que os meus pais, como Elias disse. Não, nós vamos ser incentivados pela palavra de Deus e ser motivados e vamos anunciar um evangelho que não é nosso. O evangelho que foi revelado a Paulo por meio do Espírito Santo e hoje nós recebemos e praticamos e as pessoas também recebem pelas suas atitudes, em nome de Jesus. Então, na sequência do texto, você vai perceber que ele está dizendo assim, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O que é interessante é você perceber que o Paulo começa a dizer, olha, eu nem recebi e nem aprendi. Não é algo que a gente concebe também do Espírito Santo como algo pronto. Você vai perceber que o pensamento de Paulo, ou o conhecimento adquirido de Paulo é algo que ele vai evoluindo. O Paulo não recebe tudo pronto. Da mesma forma que a gente também não chega no Evangelho, aceita Jesus e aí agora você sai pregando, dizendo, eu conheço a Bíblia de uma ponta na outra, não. É algo gradativo. É algo que a gente vai construindo mediante a nossa vida com Deus, o nosso aprendizado e as nossas meditações e aquilo que a gente aprende na igreja também. Isso não essa revelação não cai pronta do céu. É algo buscado, é algo aprendido, e com Paulo não foi diferente. O Paulo teve um encontro com Jesus na estrada, no caminho a Damasco, e nesse caminho ele pôde perceber que aquele Jesus que ele perseguia estava vivo. E aí ele começa, a partir de então, a observar a palavra de Deus, que na época era somente o Antigo Testamento, e a partir daí confrontar com as dificuldades vividas a partir da morte de Cristo e começar a fazer reconstruções e poder refletir, e aí com a ajuda do Espírito Santo, ir encaixando aquilo que se cumpriu a partir de Cristo e dando novo sentido para a igreja, porque a igreja não era para viver mais aquilo que vivia antes de Cristo. Então eu preciso compreender que essa revelação por meio de Jesus Cristo não é um ensinamento simplesmente daquilo que a gente aprende como ABCD, que alguém passa para a gente. Por mais que você tenha conhecimento porque nasceu na igreja, porque foi nas escolas bíblicas, porque estava lá nos cultos e coisas desse tipo, se o Senhor Jesus não se manifestar para você, não se revelar para você, você não compreendeu o Evangelho ainda. Você não sabe o que é o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Você não pode dizer o que os irmãos cantaram no hino. Vamos provar o quão real é a tua presença.
Você não pode dizer, Jesus Cristo habita em mim, e eu posso sentir a tua presença, porque você não sentiu ainda. Você não entendeu ainda. Por quê? Porque talvez ele não se revelou ainda a você. E quem dera seja hoje o dia que o Senhor se revele. Quem dera seja hoje o dia que ele vai te convencer. Quem dera seja hoje esse dia que você vai poder dizer verdadeiramente, hoje eu conheço aquilo que meu pai contava, aquilo que a minha mãe dizia, aquilo que o professor da escola bíblica dizia. Por quê? Porque ele resolveu se revelar a mim. E ele resolveu fazer com que eu compreenda que somente o Senhor Jesus é capaz de revelar que ele é aquele que muda a vida do ser humano. Ele é aquele que restaura o ser humano para um novo relacionamento com Deus. Eu penso que tudo isso que nós vamos absorvendo como conhecimento da palavra de Deus é indispensável, não só para essa vivência comunitária, mas principalmente para quando nós estamos fora daqui. Porque tudo isso faz com que a gente testifique essa revelação de Deus. Porque você dizer assim, olha, mas aquela pessoa age assim ainda? Aí você vai dizer, porque será que ela não sabe que está errada? Ela sabe. E por que é que ela não muda de vida? Aí eu vou dizer para você, mas que boa pergunta, né? Que boa pergunta que você fez. Por que é que eu sei que não devo e continuo fazendo? Ou porque nós não acreditamos que eu não devo fazer? Olha, a Bíblia está dizendo, mas eu acho que eu não concordo muito com ela, não. Ele está dizendo que é pecado, mas eu acho que está meio ultrapassado. Já precisamos atualizar, né, o texto, dar umas modificadas aí para dar uma melhorada. Ou então você não permitiu que o Espírito Santo lhe comunique essa verdade, a fim de que você entenda que você tem força para dizer, eu não vou fazer mais isso. Mesmo que a gente foi criado assim. Não, eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito, reclamando, batendo boca, discutindo, não importa, eu vou ser assim, porque eu acho que é assim que tem que ser. A palavra de Deus nos diz diferente. Então, como é que a gente muda? Lendo a Bíblia e pedindo misericórdia para que Deus nos mude, né? Não fazendo aquilo que nós gostaríamos de fazer e aquilo que a gente diz que é certo, mas seguindo um padrão cristão, para que a gente seja um pouco diferente daquilo que nós éramos. Então, na sequência, o verso 13 vai dizer assim, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. O Paulo está aqui descrevendo que ele era esse perseguidor da igreja. Para quem não conhece ainda a história de Paulo, o Paulo era um judeu que ele era extremamente dedicado ao judaísmo. E por conta do cristianismo nascer dentro do judaísmo, eles queriam acabar com o judaísmo. Aquela seita que sai de dentro do cristianismo e a gente diz assim, isso é uma heresia, tem que acabar. Ele fazia a mesma coisa, mas ao inverso. Ele entendia o cristianismo como uma seita. E eles perseguiam a igreja e matavam alguns e levavam outros presos. E entre outras coisas ele fazia. E havia uma fama que corria na frente. É sempre assim. Alguém fala um nome conhecido e aí alguém diz, eu já ouvi falar desse cara. Eu sei quem é. Hoje em dia, se você citar alguém, principalmente com as nossas mídias sociais, um nome de um pregador, você, conheço. Aí algum vai dizer, o que você acha dele? O outro vai dizer, não, eu acho que ele é bom. O outro vai dizer, não concordo. Aí o outro vai dizer, não, é mais ou menos. Cada um vai pontuar a sua opinião. Então, o Paulo está dizendo assim, olha, vocês já ouviram falar da minha fama. Porque a fama nossa vai na frente, meu irmão. Se você é alguém agradável, se você é alguém legal, ou se você é o inverso disso, a sua fama vai na frente. Não adianta. Se você é um cara chato, se você é um cara que não conversa com as pessoas, se você é um cara que não quer conversa com ninguém, a sua fama vai na frente. Quem é o Renato? Você fala, vai pregar hoje? Não, já manda o WhatsApp para o irmão, fique em casa, em nome de Jesus. Por quê? Porque a nossa fama precede a gente, vai na frente, meus irmãos. Tudo aquilo que a gente faz, as nossas atitudes, elas vão na frente da gente.
E o Paulo, ele não é diferente, ele está dizendo assim, ó, vocês já ouviram, porque o Paulo era alguém famoso, não era pessoas, alguns vão dizer que talvez ele fez até parte do Sinédrio, que era o grupo de judeus que julgavam. E aí você perceba que ele está usando essa conduta. Lembra quando eu disse que as nossas experiências podem ser uma forma de nós usarmos para dar bons conselhos para as pessoas? Ele está dizendo, olha, vocês ouviram qual foi antigamente a minha conduta? Vocês sabem quem eu era? E ele está dizendo, olha, vocês sabem que eu não era boa coisa. Eu era alguém que fazia o quê? Eu perseguia a igreja sobremaneira. Outra versão vai dizer assim, eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. E aí você vai perceber, alguém que está pregando na igreja, está se denunciando, em outra expressão mais comum, está se queimando, dizendo que era um perseguidor e que queria destruir a igreja. O Paulo tem dois caminhos aqui, ou ele está querendo se queimar, ou ele está atacando alguém com o próprio argumento dele. Então você percebe que o apóstolo vai dizer o seguinte, olha, a minha conduta não era brincadeira, era terrível. E aí parece que o povo, igreja, já do começo é assim, né? Vai vir um ex-perseguidor da igreja, aí põe uma placa lá na frente, aí não cabe dentro da igreja, né? Não é assim? Vai vir um ex não sei o que lá, nossa, fica lá do lado de fora com um telão e aquela coisa, e parece que o Paulo já sabia disso, né? Claro que eu estava sendo irônico, mas é o que parece que dá mais ênfase para a coisa, você contar aquilo que você vivia. E perceba que eu acho que a gente pode abrir um parênteses aqui para dizer que tem pessoas que se gabam disso. Tem pessoas que parece que gostavam mais de quem era do que de quem é hoje. E dizem assim, se fosse na minha época, esse camarada não passava daqui desse jeito. Não é? Se fosse na minha época, não ia ficar barato, não. Mas, meu irmão, era para nós se lembrar daquilo que nós fazíamos antes, com tristeza e às vezes até com vergonha. Porque o nosso histórico fica marcado, e graças a Deus aqui tem pouca gente que me conheceu quando eu era mais novo, pouquíssima, graças a Deus, louvado seja, fica quieto, Anderson. Então, a gente traz uma fama, e é lembrado, e as pessoas que viveram com a gente naquela época, as pessoas dizem, eu sei quem você era, eu vivi com você. Aí a gente tem que dizer o seguinte, né, graças a Deus que Deus teve misericórdia e fez alguma coisa, né, a gente tem que tentar testificar, né, porque foi exatamente o que o Paulo fez. A gente está usando o argumento. Porque, meus irmãos, quem nós somos, de verdade, vai gerar uma fama a seu respeito. E como é que você quer ser lembrado? Como é que as pessoas, como é que daqui a uns anos, você quer contar a sua vida para alguém? Imagine você lá perto de uns 80, vamos dizer que você vai viver bastante em nome de Jesus, com uns 80 anos, seus filhos à mesa e seus netos vão chegar e vão dizer, me conta a sua história de quando você se converteu. Me conta a sua história de como foi seu ministério na igreja. Me conta a sua história das suas coisas boas que você fez ou das coisas ruins que você aprontou na vida. Como é que você vai dizer para ele? O que você vai ter para contar para ele? Você vai dizer, filho, o vô era todo atrapalhado, não fez nada na vida, só soube criar os filhos, está tudo aí criado, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ou a gente vai dizer para ele assim, olha filho, o vô passou tanta dificuldade, o vô passou tanto problema, mas o vô tinha um coração duro, mas se converteu, viu? Graças a Deus, se converteu. Por bondade de Deus, Deus me escolheu e eu preguei em tal lugar, preguei tanto tempo, dei aula disso, dei aula daquilo, fiz não sei o que. Mas será que a gente tem história para contar? Ou a gente vai ficar lá tentando só enrolar os nossos netos? Pega a história de Paulo, coloca o Renato lá e... Por quê, meus irmãos? Porque se a gente não faz nada, a gente não tem nada para deixar para ninguém. Sabe aquelas carteiradas que as pessoas dizem assim, eu sou filho de fulano, porque o fulano tem uma história para contar, tem um legado deixado.
E como é que é a nossa vida como cristão? Que legado que você está pensando em deixar para os seus filhos? Será que se amanhã você, sei lá, Deus levar você por bondade e misericórdia, aí alguém falar assim, olha, você lembra do meu pai? E alguém vai falar assim, congregou aqui 30 anos. Como que era o nome dele mesmo? Vou procurar na ficha de membro. Sua fama, meu irmão, sua conduta, seu empenho na obra, sua dedicação, onde é que foi? Aí você vai dizer, meu irmão, você tem que ficar preocupado com fama. Não quero que ninguém esteja preocupado com fama, e nem de que o nome seja aparecido, mas se você se dedicar, você deixa um legado para alguém. Você deixa o seu filho feliz em contar a sua história. Meu pai fez, minha mãe, meu irmão, meu tio, ou não vai ficar ninguém? Ou vai ficar lá no bisavô? Meus irmãos, que nessa noite Deus tenha misericórdia de nós, para que você deixe um legado na terra, para que o mundo seja melhor com a nossa presença, porque se a gente se for amanhã ou depois e não fizer diferença nenhuma, vai ser triste a nossa partida. Que diferença nós fizemos para as pessoas? Nem que seja o ministério da palhaçada, né? Para fazer as pessoas se alegrarem, para as pessoas darem risada. Nem que seja esse ministério, alguma coisa. Mas deixe alguma coisa para as pessoas terem prazer de lembrar de você. Para as pessoas olharem e dizer assim, olha, a minha vida não foi fácil. Eu não tive tudo que eu quis. Eu não alcancei tudo aquilo que eu planejei. Eu não estive em todos os estágios que eu gostaria de estar. Eu não tive o emprego que eu gostaria de estar. Não ganhei o dinheiro que eu gostaria de ganhar. Mas eu fiz bem para as pessoas. Eu ajudei pessoas. Eu abracei pessoas. Eu cuidei de pessoas. Eu fiz coisas que dinheiro nenhum paga. Então, meus irmãos, isso que é o cristianismo. Jesus não deixou dinheiro para nós, mas Jesus deixou algo que nem prata e nem ouro paga, o sangue de Jesus que purifica todo o pecado. Então quem dera nós deixássemos algo que dinheiro nenhum paga para ninguém, que ninguém tem capacidade de comprar um nome, e dizer assim, sou filho do Renato, se não for meu filho, se não for minha filha, é algo que você deixa, meu irmão, que não tem valor, não tem preço. E não adianta você estar na frente do seu filho contando mentira, que você não viveu, que não praticou, que o menino vai ficar só assim, ó, desconversando. E na hora dele contar, ele vai falar, não vi meu pai fazer nada disso. Não vi meu pai fazer nada. Meu pai disse que é de oração, nunca vi meu pai orar. Meu pai disse que prega. Então, meus irmãos, vamos testemunhar para as nossas famílias. Vamos testemunhar para os nossos filhos, vamos deixar para eles algo escrito, mas escrito nas tábuas do coração dele, dizendo assim, olha, um dia vi meu pai sofrendo, eu nunca vi aquele homem chorar, mas um dia ele chorou, e aí você conta para ele, estava em dificuldade, estava em aperto, meu pai dobrou o joelho, e Deus teve misericórdia da nossa casa, e Deus teve misericórdia da nossa família. Agora o Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu era um cara ruim, um cara que maltratava pessoas, eu era um cara que tinha prazer, como na morte de Estevão, está narrado na Bíblia, que apedrejaram Estevão com o consentimento de Paulo, e jogaram as vestes de Estevão nos pés de Saulo, e aí a gente olha para isso e vai dizer, como é que esse camarada está no púlpito pregando? Tira esse camarada daí, pelo amor de Deus. Mas o Paulo está dizendo assim, ó, na minha nação eu excedia no judaísmo. Alguns vão dizer que, essa palavra pode dizer que ele é fanático, em muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Alguém que estava preocupado em levar para frente aquilo que ele recebeu. Veja a história de legado, veja algo que a gente vai passando, a gente recebe de alguém e passa para frente. Se você não receber nada, você também não passa nada. Se você não construir nada no seu caráter, você não tem o que passar. Não tem transformação de vida, não tem mudança de um homem violento para outra coisa. Você vai levar essa mesma fama para o resto da vida. E não tem divisão para dizer assim, olha, Deus, a partir da cruz, dividiu minha vida, do mesmo jeito que dividiu a história. Acabou minha vida quem era Renato antes, a partir de Cristo, outro Renato. Porque, meus irmãos, se não for assim, para que cristianismo? Para que igreja? Para que vivemos assim?
Para que a gente ficar enquadrado dentro de um lugar em que as pessoas estão pedindo para a gente mudar e a gente não quer nem saber? Não tem necessidade. Aí é melhor a gente ir para uma palestra de autoajuda e sair de lá feliz, dizendo, não, eu achei o lugar certo, melhor do que a gente ficar patinando sem ter interesse com as coisas de Deus. Quem dera o Senhor Jesus hoje tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Tenha muita misericórdia de nós, porque como o Carlinhos disse, os dias são maus. Os dias são dias difíceis. Nós vivemos um cristianismo bagunçado. As igrejas estão se definhando. O cristianismo está sendo levado de qualquer jeito. Venha, não se convertem, não aceitam Jesus, não se inclinam. Têm experiências com Deus, mas não se importam com essas experiências. Quem dera, meus irmãos, Deus hoje tenha misericórdia de nós. E Deus faça algo extraordinário com as nossas vidas. Não precisa ser exatamente a partir da minha preocupação, não quero ter nenhum nome nisso. Eu quero que Deus seja glorificado e que a partir disso, Deus possa viver na sua vida de uma forma que nunca viveu. E você diga, agora eu sei o que é esse Jesus que esse povo prega. Agora eu sei o que é esse evangelho que Paulo anunciava. E qual é a diferença do que eu vivia para o que eu vou passar a viver? Porque senão nós ficamos numa vidinha e as pessoas vão olhando para nós e vivendo como nós, e ninguém muda. Nem você muda, nem aqueles que estão escorados em você, nem as nossas famílias, nem nada. E a coisa vai só... E quem dera, nessa construção que o Paulo vai dizer aqui, a partir do verso 15, ele vai dizer assim, olha, mas aprove a Deus, quis Deus, que desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Veja que coisa maravilhosa. Quis Deus, fica uma coisa muito solta para aquilo que é a soberania de Deus. Deus parece que ficou olhando Paulo e como olha para a gente, que parece que tem momentos na vida que a gente está solto, fazendo o que quer, fazendo as nossas escolhas, do jeito que a gente quer, dentro da igreja, às vezes bem perdido. E Deus parece que um dia ele diz assim, não, agora chegou a hora e eu vou pegar esse camarada. E ele está dizendo a mesma coisa, aprove Deus um dia, que Deus fez o que? Me escolheu desde o ventre da minha mãe. E Paulo está fazendo uma associação com o Antigo Testamento, provavelmente os profetas, em específico Jeremias, para dizer assim, olha, Deus escolheu eles, mas escolheu a mim também. E aqui que está uma questão que também é indispensável para a gente. Outra coisinha que parece que Deus não faz mais, né? Deus não escolhe mais ninguém. E aí, porque a gente vai dizer, meu irmão, eu não acredito em pré-determinação, e por não acreditar em pré-determinação, eu não acredito que Deus me escolheu e eu não posso escolher outra coisa. Amém, meu irmão, está tranquilo, a gente não tem nenhum problema com isso. Se você acha que é importante pensar desse jeito, e se assim para você está bem, legal, mas eu ainda acredito que Deus escolhe. E Deus não escolhe baseado na nossa capacidade. Porque um homem desse, se a gente olhar com o padrão da vingança, a gente não queria que o Paulo fosse convertido. O cara entra aqui, faz mal para a nossa igreja. Amanhã a gente está aqui, Deus converte esse camarada. Deus mata ele, Deus. Não. Ainda mais se ele matar um, que foi o caso, ele matou alguns. Ele não matou, ele mandou matar, mandou prender. E aí ele entra, leva as pessoas acorrentadas dentro de casa, manda apedrejar. E aí no outro dia o Paulo está convertido. A gente não quer um camarada desse. Não quer. Não, aquele lá que ele matou era meu irmão, era meu filho, era parente da minha esposa, era não sei o que aqui da igreja, conheço ele desde pequeno. Você não quer. A gente não quer, meus irmãos, mas Deus aprove chamar um camarada assim. Deus quis escolher alguém desse formato. E não é diferente da gente não, meus irmãos. Porque nós não somos muito melhor que Paulo, não. E graças a Deus que Ele escolhe por graça. Ele não escolhe por nossos méritos. E quando Ele escolhe por graça, significa porque nós não temos a capacidade de Deus olhar, eu vou chamar isso aqui porque ele é bom mesmo.
Não, é porque ele é ruim que eu quero. Que aí onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a manifestação da graça de Deus diante de alguém como Paulo, é exatamente aquilo que o Senhor quer mostrar para a humanidade. Dizendo assim, se ele escolheu Paulo, se ele usou Paulo, ele pode usar qualquer um. Não tem limite de pecado, não tem nível de maldade, não tem parâmetros. Mas para nós tem. Mas eu quero dizer, meus irmãos, quem dera a Deus hoje tenha misericórdia de nós. E faça com que a gente permita que Deus continue escolhendo pessoas por graça. E nós venhamos entender que a graça de Deus apaga a multidão de pecados. E nós entendamos que Deus é capaz de escolher qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E não vamos usar quem a pessoa era para encher a igreja, para dizer, agora tem um ex, alguma coisa lá que prega para caramba e vamos pôr ele lá. Se fosse assim, não ia encher muito aqui, não, porque não é ex nada, só se for ex desviado dentro da igreja. Aí não ia dar muito certo, né? Não cola, né? Então, o que a gente precisa perceber? Que Deus, Ele está interessado, ou Deus olha para nós, e Deus tem planos a nosso respeito. Porque Ele está usando a mesma expressão. No ventre da minha mãe, Deus nos escolheu. Então, como é que fica essa relação de chamado? Mais uma vez estou falando de chamado aqui, né? Como é que fica essa relação de chamado? Como é que fica essa capacidade dada por Deus, que você tem aí, que está aí, que você sabe qual é? Como é que fica ela? Fica assim, é justificável, dizendo assim, meu irmão, lá não tem muito espaço, lá a igreja é isso, lá os irmãos são letrados, lá. Como é que faz? Como é que a gente lidar com isso? Meus irmãos, Deus é capaz de fazer o que Ele quiser, só permita que o Espírito Santo haja nas nossas vidas. Só permita que quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Permita que a palavra de Deus, ela encontre aí dentro do seu coração espaço para germinar, a fim de que você possa frutificar por meio do seu chamado. Porque Deus chamou sim. E Deus chamou por graça. Deus chamou por vontade própria, porque aprove Deus. Ninguém chegou lá e falou, está vendo ali o Neilton? Olha, que Neilton é 10. Neilton é bom demais, gosto demais daquele homem. Deus, escolhe ele, Deus. Chama ele, Deus. Estou aqui orando para você chamar ele. Ninguém fez isso, não. Deus olhou de lá de cima e falou, é o Neilton mesmo. É Neilton, porque agora nós vemos o Neilton transformado, mas quem viu o Neilton antes sabe quem o Neilton era. Aqui nós temos um grupo de pessoas transformadas, que nós conhecemos agora e dizemos que bênção, mas quem é que sabe quem era ele antes? Quem é que sabe qual era a maldade que ele fazia antes? O quanto eles gostavam de crente antes? Mas graças a Deus o Senhor nos acolheu, graças a Deus nós temos uma comunidade, aonde você pode manifestar o seu dom, meu irmão. Você pode manifestar o seu chamado, meu irmão. Você pode permitir que o Espírito Santo te use poderosamente, eficazmente, e não de qualquer jeito, e não se escondendo sempre. Não faça isso, em nome de Jesus. Permita que Ele faça como está no verso 16, revelar seu Filho em mim. Essa revelação é espetacular. O Paulo, é claro que o Paulo tem algumas familiaridades, porque o Paulo vai dizer que trago comigo as marcas, ou o resto das marcas de Cristo, a partir dos sofrimentos que ele passou, das perseguições, apedrejamento, naufrágios, entre outras coisas, surra, um monte de coisa. Mas nós podemos testificar, a fim de que Deus revele o Filho dele a partir de nós. Revele em mim, não é revele nas minhas palavras. Não é revele naquilo que eu prego, é revele naquilo que eu faço em atitudes. Em prova, porque se nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça, o corpo tem que fazer o que a cabeça está mandando, ou a gente é uma anomalia. Que a cabeça manda e o corpo vai para o outro lado. Está estranho, né? É uma coisa meio desconexa. Mas não é assim, o corpo de Cristo é perfeito. Deus, quando manifesta a sua graça, Deus
faz as coisas acontecer e flui naturalmente. Deus não vai dizer que vai matar o seu filho, sua filha, seu pai, alguém que você ama, se você não cumprir o seu chamado, não. Deus vai lhe conduzir a algo. E permita ser conduzido pelo Espírito Santo, a fim de que esse seu chamado flua em nome de Jesus. A fim de que algo novo e poderoso flua, meu irmão, mesmo em meio à crise. Porque a gente associa uma coisa com a outra. Ninguém deixa a crise lá fora e entra para a igreja. Isso aqui é uma fala. Isso aqui é algo que a gente diz, vamos se desprender. Não, a gente traz tudo junto aqui. Problemas pessoais, problemas no trabalho, falta de dinheiro, frustração, autocomiseração, ser desprezado, você traz tudo isso para cá. E aí você põe isso no chamado junto. Mas como eu? Não. E a gente faz essa coisa que só a gente consegue fazer, né? Só. Não tem mais ninguém, igual o Adão. Foi alguém que o Senhor me deu. Ou é culpa de outra pessoa. A gente sempre se justifica. Meus irmãos, mas em nome de Jesus, permita que Deus hoje toque os nossos corações. Permita que Deus hoje balance as nossas estruturas. E você se lembre de algo que Deus te deu por experiência. Algo que você abandonou. O prazer que você tinha. Algo assim que somente Deus pode fazer. E você permita a Deus se revelar por meio de você, através de você. Você possa ser essa extensão da mão de Deus, a mão que abençoa, a mão que cuida de pessoas, a mão que supre a necessidade do outro, a mão que afaga aquele que está angustiado, a mão que levanta aquele que caiu. Alguma coisa com a manifestação da graça de Deus, eu e você precisamos fazer. E isso vai fazer o que o Paulo está dizendo aqui, ó. Deus quis revelar o seu Filho em mim. E quem dera seja eu e você, essas pessoas que vão revelar Cristo. As pessoas que não conhecem. E as pessoas vão dizer, esse é o Cristo que vocês pregam lá naquela igreja? Então vou congregar. Eu vou conhecê-la. Eu vou conhecer esse Jesus. Eu quero esse Cristo. Quem dera isso aconteça. Eu lembro de uma expressão de um pastor que dizia assim para as pessoas: você precisa entender uma ilustração sobre ser o sal da terra, porque ele dizia assim, o sal gera sede nas pessoas. Quando você é sal, você gera sede nas pessoas. E se a gente salgar as pessoas vão vir querer beber a água da vida. E quem dera essas pessoas venham para a igreja. Quem dera essas pessoas venham sedentas de Deus. Quem dera essas pessoas cheguem aqui carecendo por Jesus. Ele não precisa de nada. Não precisa de palavra miraculosa, não precisa de pirotecnia, não precisa de nada. É só pregar que elas se rendem, porque você lá, com as suas atitudes, já revelou Cristo para ela. Ela já conhece Cristo, porque você é uma bênção, meu irmão, porque você é crente mesmo. Em nome de Jesus. Você é a expressão de Cristo lá no seu trabalho, lá na sua casa. E as pessoas se aproximam de Deus. Aprendem sobre Cristo por causa de você. Mas se for o contrário, peça misericórdia a Deus nessa noite. Peça que Deus nos converta. Peça que Ele nos dê essa autoridade, a fim de que o nome dEle seja exaltado. Meus irmãos, porque a palavra de Deus ela é algo que a gente precisa permitir que ela mude as nossas vidas. Porque eu digo para os irmãos assim, por conhecimento de causa, nem sempre é gostoso ouvir pregação. Nem sempre é agradável. Nem sempre é tão salutar assim. Mas, se eu permitir que o Espírito Santo de Deus mova as coisas, o exercício do meu chamado vai me trazer um prazer. Aquilo que Deus me chamou para fazer vai mudar minha vida de um jeito que você só sabe vivendo. Você só sabe como que é aquela coisa de dizer assim, olha, você não sabe porque você não é pai. Quando você for pai, você vai entender isso. Só sabe sendo, só sabe executando, só sabe fazendo, meu irmão. Então permita que Deus lhe dê esse prazer. Permita que Deus se mova através da sua vida. Permita ser um canal de Deus desobstruído da graça salvadora.
para você ver o prazer que é converter alguém do pecado. É prazer que é você pregar e dizer assim: eu não acredito que por causa daquela palavra você mudou tanto. Você é outra pessoa, e você dizer assim, e a pessoa dizer para você: se não fosse você, eu nunca tinha entendido daquela forma. O prazer, ter esse prazer é algo inigualável. É uma satisfação que só Deus pode dar para o homem. Então permita que Deus faça isso. E que as nossas memórias sirvam para que as pessoas olhem e digam assim: nossa, se Deus fez isso na sua vida, Deus pode mudar a minha vida também. Se aquilo que você era, hoje você é esse homem de Deus, Deus pode fazer isso comigo também. Deus te transformou, Deus me transforma também. Que você seja esse canal e um espelho para que as pessoas digam: eu quero ser transformado como aquela mulher. Eu quero ser transformado como aquele homem. Que seja você ele, que seja você ela, minha irmã, em nome de Jesus. Para que Deus possa ser glorificado. E as pessoas se inspirem em você. E as pessoas digam: olha, não acredito que você era assim. Eu nunca imaginei você desse jeito. Eu nem sei como é que era você assim. Não dá para imaginar. Um Paulo, ensinador, apóstolo, cheio de autoridade, perseguidor, violento. É desconexo, não é? Aí você fala: não, é a graça de Deus. É o mover do Espírito Santo. É a chamada, é a escolha, é Deus querer fazer e o homem permitir Deus fazer. Então permita hoje, meus irmãos, por bondade de Deus, que Deus confirme o chamado dele, que Deus reanime, que Deus aqueça o seu coração com o chamado, que Deus mova você em nome de Jesus para algo que ele planejou desde o ventre da sua mãe.